Chama a vinheta que eu vou comentar o Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão com Narciso Machado. Olha, uma preocupação está começando a surgir diante do pleito eleitoral de 2020. E essa preocupação, você que está me ouvindo nesse momento pode também nos acompanhar ao vivo pelo Instagram. E para você também que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, muito obrigado. @com Narciso Machado. E essa preocupação diz respeito à criação de uma ilusão na cabeça do eleitor. E que ilusão é esta? A ilusão do resolvedor de problemas. A ilusão do herói ou da heroína. A ilusão daquele que vai chegar para mudar completamente a realidade do seu município, da sua cidade. Não existe salvador ou salvadora da pátria. Nós só conseguiremos chegar a um nível de mudança no nosso país quando a sociedade também colaborar. Quando nós tivermos um avanço na educação, na consciência social de nossa sociedade, no espírito de cidadania de cada um e de cada uma que forma a sociedade brasileira. Vejam, a disciplina que existe em outros países para lidar com a pandemia, para além dos problemas políticos que nós tivemos no Brasil, há no Brasil uma falta enorme de disciplina. O brasileiro, ele é indisciplinado, não gosta de cumprir as leis, não gosta de cumprir as normas. É o brasileiro do fura-fila. É o brasileiro que estaciona em vaga proibida de deficiente idoso. É o brasileiro que no dia a dia no trânsito demonstra a sua falta de respeito e educação. Esta é uma realidade que a gente vive no cotidiano e que está se repetindo agora no momento da pandemia. Não houve governo no Brasil, para pegar como exemplo o governo federal, que não tenha tido problemas com corrupção. Porque, infelizmente, isso é uma cultura do brasileiro. Vamos fazer uma rápida memória da história. Em 89, venderam pra gente um caçador de marajás. O caçador de marajás saiu da presidência da República, arrancado por um impeachment que teve sua origem em um escândalo de corrupção. Depois dele veio um governo de consenso formado por Itamar Franco, que criou um plano econômico, uma moeda, trouxe a moeda que trouxe estabilidade econômica para o país, que foi o Plano Real, e que realmente nos deu uma situação econômica de estabilidade. E pós esta estabilidade surgiu um sociólogo para governar o Brasil. Era o sociólogo da proposta que ficava na palma da mão. Lembro como hoje, eu criança e adolescente, a campanha de Fernando Henrique, ele mostrava as propostas dele na palma da mão. Eram 5 áreas que ele dizia que iria ter como prioridade. Fernando Henrique governou o Brasil por 8 anos. Diversos foram os problemas de corrupção, só que todos eles protegidos por uma base sólida no Congresso Nacional. Todos eles protegidos por uma base que não permitiu o avanço de qualquer tentativa de levar a um impeachment o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos na época, inclusive, um apelido para o Procurador-Geral da República. Ele era chamado de Engavetador-Geral da República, porque as denúncias que chegavam à PGR eram engavetadas. Pós Fernando Henrique, nós tivemos o governo Lula.
que também chegou à presidência com a promessa de mudar a realidade por completo deste país. Assim como Fernando Henrique, Lula deixou a sua contribuição. Manteve a estabilidade da economia, fez o Brasil passar por um momento de instabilidade internacional, naquela crise de 2008. Criou um programa social de transferência de renda que possibilitou uma melhoria na vida de milhares de brasileiros. Isso é verdade. Não há quem negue os avanços sociais do governo Lula. Mas também foi um governo marcado por alianças políticas que levaram o governo à profunda crise ética. Veio o governo Dilma, continuidade do governo Lula, e todos sabem onde isso foi dar. Dilma perdeu base no Congresso e acabou tendo como articulador do impeachment o partido que mais ministérios tinha em seu governo, o MDB. Pós-governo Dilma veio o governo Temer, com diversas denúncias de corrupção. E por que Temer não sofreu impeachment? Porque tinha base no Congresso. Porque tinha aliança política suficiente no Congresso para barrar a abertura, a consequência do impeachment, que seria a sua saída. Tentativa houve, mas a base evitou o pior. Pois isso a gente vem com o governo Bolsonaro, que chegou com a diminuição de ministérios, já ampliou essa quantidade de ministérios para poder ter base no Congresso, saiu de 17 ou 16 para 23, e hoje é aliado daqueles partidos que ocuparam cargos no governo Lula e Dilma, e que indicaram os diretores dos órgãos públicos onde a corrupção aconteceu. Os partidos que hoje estão ao lado de Bolsonaro são os mesmos que estiveram ao lado de Fernando Henrique, que estiveram ao lado de Lula, que estiveram ao lado de Dilma. Ah, mas não há nenhum grande escândalo de corrupção. Primeiro, calma. Nós temos 2 anos de governo. Segundo ponto é que eu não sei nem se está tendo investigação. Há uma aliança clara entre a Procuradoria-Geral da República e o governo federal. Portanto, a gente não pode cantar a bola antes do final do jogo. Não cante vitória antes do final do jogo. E aqui eu não estou desejando que tenha não, porque é ruim para todos nós. Porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo brasileiro que está indo pelo ralo da corrupção. Mas nós temos investigações sérias que estão avançando sobre o governo e que ele precisou criar essa base no Congresso para poder continuar governando. Porque se ele não criasse essa base, poderia ser mais um presidente a sair na história através do impeachment. Portanto, todos os governos que nascem com a promessa de serem salvadores da pátria acabam findando em algum problema, porque não cumprem aquilo que prometeram. Olha, aliados de Bolsonaro que coordenaram a Lava Jato já dizem que o governo não avançou nas pautas anticorrupção. Veja, quem está dizendo não é a oposição de esquerda, não. Quem está dizendo são aliados de direita que estiveram ao lado do presidente Bolsonaro. O que é que eu estou querendo dizer com isso tudo? O cuidado que nós precisamos ter nas eleições municipais. Para não trazermos como única pauta nesta eleição a questão do combate à corrupção. Porque a corrupção ela é inerente à cultura do brasileiro, precisa ser profundamente combatida, sem dúvida alguma. Mas ela não pode ser apenas o único foco. Porque pós esse foco, as consequências vêm duramente para a sociedade. Nós estamos vendo aí
um aprofundamento da crise no Brasil neste momento da pandemia. Aqueles que prometeram salvar o Brasil estão nos levando a uma crise profunda. Portanto, combater a corrupção não pode ser o único foco de um governante. O que é que ele vai fazer com o dinheiro que ele vai economizar a partir da corrupção? É a grande pergunta. Fora isso, ser honesto não é um mérito. É obrigação de todo e qualquer brasileiro, de toda e qualquer brasileira. Essa narrativa de um governo corrupto que precisa sair está se criando em diversos municípios. A narrativa da chegada de salvadores e salvadores da pátria está se criando em diversos municípios. E nós já vimos a repetição dessa história em outros momentos no Brasil. É preciso ter esse alerta ligado. Porque há muito do que foi prometido que não está sendo feito. E a corrupção não acontece só quando a gente tira o dinheiro do cofre público para desviá-lo para outra função. A corrupção acontece também quando a gente engana a população. Esta é a pior das corrupções. Porque quando o eleitor ele se decepciona, ele se afasta da política. E quanto mais a sociedade se afasta da política, mais nós somos governados por políticos picaretas. Mais nós somos governados por políticos que não têm compromisso com a sociedade. Quando os bons se afastam da política, os maus tomam conta. E a corrupção da esperança, aqueles que roubaram a esperança do povo, a partir de promessas não cumpridas, eles também afastam o povo da política. Portanto, neste momento é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção. Seja mais criterioso, analisando mais profundamente as propostas das pessoas que estão se apresentando como candidatos e candidatas nestas eleições de 2020. Quem irá salvar o Brasil é a própria sociedade. No dia que avançarmos em educação, em cidadania, em responsabilidade social, nós salvaremos o Brasil. Não haverá um ou uma política ou político que nos salve. Ou nós nos conscientizamos disso, ou continuaremos nos decepcionando, nos ludibriando, vendendo nossa esperança nas mãos dos outros e depois nos arrependendo do voto mal dado. Você está ouvindo Jornal... Obrigado você que acompanhou aqui pelo Instagram, vai ficar salvo aí no feed, tá bom? Grande abraço para vocês, nos acompanha aí agora pela Fã FM aqui 99,7. Um abraço a todos.